Hoje, aqui no canal, eu vou apresentar para você um apartamento para reforma com 260 metros quadrados aqui no bairro de Higienópolis. Eu vou começar aqui por essa varanda gostosa, onde nós temos um sol da tarde já iluminando esse espaço. Ali a gente tem o Pacaembu, então você já imagina aí a localização que a gente está, que é bem privilegiada. Aqui a gente tem esse espaço de living que você consegue fazer de 2 a 3 ambientes. Ele está muito bonito, a gente tem madeira aqui no chão. E aqui a gente tem uma parte de jardineira. Também está pegando o sol da tarde, então ele é um espaço aqui bem amplo, bem gostoso, é iluminado, é ventilado, muitas plantas vão adorar aquele ambiente. E aqui, vindo pra cá, a gente tem esse pórtico, que ele é muito bonito, ele dá um charme. Vocês vão ver que aqui a maioria dos ambientes ele é mais orgânico mesmo, isso é da época de construção. Então a gente entra aqui nesse segundo espaço de living, né? Que você pode colocar aqui várias poltronas, né? Depende do que você vai fazer, se você vai manter essa estrutura ou se você vai fazer uma reforma. Mas é um ambiente bem gostoso que vai conversar aqui com mais uma varanda e também vai conversar com a cozinha, depois eu vou levar vocês para conhecerem. E aqui a gente tem essa outra varanda que ela tem vista para o Parque Buenos Aires, então a gente está muito bem localizado. Vocês viram que a gente tem vista para ambos os lados, então tanto aqui para o parque quanto ali para o outro lado, ele vai dar esse respiro ali que vai dar a vista para o Pacaembu. Então a gente tem ventilação cruzada aqui no ambiente. Também a gente tem essa outra janela aqui de piso, quase piso teto, né? Ela é bem alta, então que vai também trazer mais ventilação e mais iluminação aqui para o ambiente. Aqui a gente entra num espaço que estava configurado para uma copa. Então é um espaço bem amplo, a gente ainda tem aqui alguns armários. Novamente a ventilação e a iluminação, que é muito importante. Aqui a gente entra na cozinha, que também é um espaço super amplo. Aqui você consegue com certeza ampliar, né, e integrar esses ambientes. Você fala com o seu arquiteto, com o seu design de interiores e transforma os ambientes, porque é uma planta, assim, é um apartamento que tem muitas possibilidades. É um por andar, então assim, vocês vão ver que ele é gigantesco enquanto a gente vai andando por aqui. Aqui a gente entra na área de serviço do apartamento. Então a gente tem esse espaço, novamente sendo extremamente repetitiva, mas o que é muito importante, nós temos aqui a ventilação natural, é ampla, isso é um diferencial. E a gente tem aqui dois espaços, né, de quartos, né, que provavelmente eram quartos de funcionário, não era dispensa, porque a gente tem um outro espaço ali que eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, super ampliáveis também, dá pra construir, fazer muitas coisas, além de um banheiro de apoio ali pra vocês. Aqui a gente tem uma planta que conversa, então eu vou levar vocês aqui para conhecer e ir situando vocês. Mas aqui, como eu falei, a gente tinha, né, que com certeza era uma dispensa, né, a gente sabe que era. E esse corredor, a gente vai ter aqui uma espécie de roupeiro e a gente retorna para esse ambiente que vai fazer essa conversação, né, essa separação de ambientes, daqui da área íntima como aqui da área social. E eu vou situar vocês aqui mais um pouco. Então a gente tem aqui esse hall de entrada, né, seguindo de um hall privativo. Como eu falei para vocês, nós temos um apartamento por andar, o hall é privativo e a gente tem esse hall de entrada. Aqui a gente tem o living, que a gente começou esse vídeo. Aqui nós temos o lavabo, que é um lavabo amplo. E aqui a gente tem esse outro espaço de sala que provavelmente assim, a gente tem aqui, né, algumas marcações, mas existe uma grande possibilidade daqui ter sido uma sala de TV, mas também poderia ter sido um escritório. Então é um espaço assim super versátil, você pode fazer muita coisa aqui. Eu acredito que dá para ampliar também os ambientes, você ficar com uma sala muito maior, muito mais generosa. E ela também conversa aqui com a varanda, então a gente retorna onde começamos o vídeo, né, com o sol da tarde, ali todo o espaço do Pacaembu, e ela conversa aqui, então a gente tem essas duas entradas, né, tanto ali daquele espaço que você vai transformar, né, e com esse outro espaço, então uma varanda aqui que conversa com os ambientes. E agora eu vou levar vocês para conhecer a área íntima, que está com 3 dormitórios, sendo uma suíte.
Aqui na área íntima, nós estamos com 3 dormitórios, como eu falei para vocês, e já quero dar um destaque que a gente muda a paginação aqui da área íntima. Então, toda a área íntima você vai ver o taco aqui, que está muito bonito. Então, nós temos esse corredor com roupeiros, que é uma parte aqui de apoio, que é muito boa. E a gente tem aqui a divisão dos 3 dormitórios, né? Então, aqui a gente tem o primeiro. Vou entrar aqui com vocês para vocês verem o espaçamento. A gente vai ter o sol da tarde. Vocês podem ver que tudo aqui é orgânico, então a gente tem essas paredes curvas, que é muito bonito. E a gente também tem aqui os armários, a gente tem 3 folhas de armário, a gente tem toda aqui a separação. Eu acredito que assim, se você quiser manter eles, é bem possível. E aqui entre os 2 dormitórios, a gente tem um amplo banheiro, que vai servir de apoio para eles, também quanto um banheiro social, que você vê que ele está com cuba dupla. A gente tem ainda o espaço do box, e ali a gente tem a ventilação natural, que é muito importante nos banheiros. E aqui a gente entra no segundo dormitório, que é a mesma paginação do outro. Entra aqui só para vocês verem mesmo, né? Que a face dele é a mesma. A gente tem aqui 4 folhas de armários, né? Mostrando para vocês como eles são aqui o interno. A gente tem gavetas e também ali espaço de cabides, mais o espaço de maleiro em cima. E agora a gente vai conhecer a suíte, que ela está muito bonita. Então a gente entra aqui, já tem armários. Aqui o espaço de quarto, mostrando novamente para vocês que ela tem aqui orgânica, né? E também as portas são arredondadas, são curvas. E a gente entra nesse espaço de closet, que também tem ventilação natural e iluminação. Então a gente tem armários tanto aqui do esquerdo quanto do lado direito. E aqui também na frente armários de piso-teto, o que é muito bacana. E a gente entra no banheiro da suíte, que também está com cuba dupla. A gente tem espelhos. Aqui a gente tem uma banheira, né, a parte do sanitário. E aqui a gente tem a parte do box. Deixa eu até entrar aqui para mostrar para vocês, que eu acho que facilita a visualização. Então a gente tem esse espaço. Também temos janelas aqui na parte do box, quanto aqui, né, que vocês conseguem observar que a gente tem 2 janelas aqui dando essa ventilação natural para o ambiente. Esse apartamento possui 3 vagas de garagem, está muito bem localizado aqui no bairro de Higienópolis. É um prédio que possui lazer, o que é bem difícil achar aqui no bairro. Então ele tem piscina, ele tem um espaço de academia, tem brinquedoteca, tem uma quadra também, além do apartamento possuir um depósito. Ele é um apartamento para reforma, como eu falei para vocês puderam ver os ambientes. Ele é super amplo, possui 260 metros quadrados e é uma planta extremamente versátil. Você fala com o seu arquiteto, traz ele aqui, vê o que você consegue derrubar, o que você consegue manter, se quiser manter alguma coisa. Mas é um apartamento que vale muito a pena. Para quem gosta da região, para quem sabe a localização que ele está, próximo do parque, é fantástico, vale muito a pena a aquisição desse apartamento. Para você comprar, para morar ou até mesmo comprar, reformar, né, para investir, enfim, e aí depois revender. Se você gostou desse apartamento, gostou da localização e quiser conhecer, é só agendar sua visita comigo, que eu vou ter um prazer de apresentar ele para você. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para quem gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.